Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa Joana de Ângeles, que aqui nos recebe de braços abertos, e que possamos agora nos acomodar em nossas cadeiras, respirar profundamente. Aqueles que queiram possam fechar os seus olhos para se interiorizar, para que possa acalentar os seus corações, que possamos acalmar a nossa mente, equilibrar a nossa respiração profundamente. E que assim, agradecidos somos ao Pai por estarmos aqui reunidos em vossa casa. Obrigada a nossa irmã Joana de Ângeles e toda a sua equipe médica e espiritual que aqui prepara esse ambiente para nos receber. Que possamos aliviar os nossos pensamentos, para que possamos permitir que hoje o que a Luciana for falar possa interiorizar em nossa mente, em nosso coração, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Palavras são perfeitas para nos auxiliar e para acalentar os nossos corações. Mas para que isso seja feito, temos que colocar em ação. Então, que possamos compreender a palavra de hoje e possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Que Deus, que Nossa Senhora nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aí com vocês sobre o poder da oração, o poder da prece, tá? E eu vou me fundamentar um pouquinho aqui nesse livro Cura e Autocura, tá? Do Andrei Moreira, ok? Então, ele começa assim: a prece ou oração é a busca consciente da conexão com Deus. Olha que frase já começa assim, né, muito impactante, né? Então, é uma busca consciente, é uma conexão com o nosso Pai. Olha isso. Então tem uma energia muito intensa, né, nessa conexão. Só que ela pode ser objeto aí de múltiplos interesses, né? Principalmente, claro, só da nossa parte, né? Aí no Livro dos Espíritos fala assim: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Só que a prece, gente, a gente observa que muitas vezes a gente faz a prece de uma forma não como essa conversa vinda do íntimo da gente. A gente faz a prece às vezes mecanicamente, né? Com segundas intenções.
ou seja, pensando só em nós mesmos. A gente muitas vezes faz a prece sem pensar no que a gente está falando, mecanicamente. Então, a gente não faz aqui essa conexão íntima com o nosso Pai. E aí na questão 660 fala assim: a prece torna o homem melhor? Aí os espíritos respondem: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade. Ó, de novo, a palavra sinceridade. Então, o que estão pedindo aqui? Sinceridade nas nossas preces, né? Não importa a maneira que a gente faça. Eu só sei fazer assim o Pai Nosso, né? Só sei fazer com a oração do Pai Nosso, ok, mas que faça, não aquela coisa, Pai Nosso, sabe assim? Que você nem sabe o que você está... E acabou né, tem gente que no catolicismo eles fazem o terço, tá? Ok. Mas se você fizer daquela forma automática, mecânica, sem pensar no que você está falando, não adianta, né? Então vai proferir a oração do Pai Nosso, mentaliza, né? Se concentra, vai num lugar reservado, né? É muito bom isso, né? A gente ficar ou se aquietar internamente, né? Fazer essa conexão. Pai Nosso que estais no céu, né? Já mentalizar aí o nosso Pai que está no céu, né? O nosso de cada dia nos dai hoje. E vai cada frase a frase, né? A gente vai aí se conectando com cada palavra emitida na oração. Aí a prece é válida, entendeu? Agora, se a gente começa a falar 1000 vezes o Pai Nosso, eu preciso rezar esse terço inteiro, senão é assim que vai funcionar. Não, é preferível você fazer a sua oração com um Pai Nosso, mas o Pai Nosso com aquela conexão com o Pai, do que fazer aí essa forma ritualística, né? Que geralmente a gente mecanicamente acaba fazendo, né? Então, a prece, ela tem que realmente tocar a alma, né? Ela tem que sair profundamente ali da nossa alma, certo? Só que assim, quando proferimos as nossas preces, muitas vezes, né, quando a gente faz a prece, principalmente a prece, essas preces que a gente tem essas conversas com Deus, né, a prece que vem do coração, às vezes a gente faz nossos pedidos. E nós somos aqui no planeta Terra ainda crianças espirituais, né? Nós somos seres que ainda estamos em evolução espiritual. Se a gente está aqui nesse planeta de provas, né, de expiações, é para aprender. Tem ninguém aqui é espírito puro ainda, né? A gente tem muito, mas muito, gente, o que aprender ainda. E Deus aqui nesse planeta, Ele é o nosso Pai, né? Só que às vezes a gente confunde Deus, né? Aqui está falando nesse livro, a gente confunde Deus como se fosse o nosso mordomo, né?
que às vezes ele é obrigado a atender ali as nossas preces, do jeito que a gente quer, né? Não é assim? Então, só que Deus é o nosso Pai. Né? Os nossos pais aqui na Terra, eles vêm para nos educar, não é? E quando crianças ou até jovens e adultos, geralmente a gente não obtém exatamente aquilo que a gente pede deles, a gente educa, né? Ah, pai, eu quero um carro, né? Mas o pai vai saber a hora que ele vai dar o carro na hora certa, não é assim? Né? Ah, pai, eu quero isso. Então, mas os pais muitas vezes falam não aos seus filhos. Né? É a educação. Falam não, eles sabem. E o nosso Pai, gente, Deus, nosso Pai, como não vai saber o que é bom para cada um de nós? Ele sabe exatamente quem somos nós. Né? E as nossas preces são assim das mais variadas possíveis, mas geralmente a gente quer ali uma solução, uma coisa imediata. Ah, pai, como são os pedidos? Poxa, como eu gostaria, almejo tanto aquele cargo, né, naquele trabalho, não é assim? Gostaria tanto. Muitas coisas são materiais, muitas coisas. Outras não são materiais, mas sempre tem o nosso dedozinho ali, que a gente quer daquele nosso jeito. Né? Mas, se a gente for observar, principalmente na oração do Pai Nosso, né? Quem faz a oração do Pai Nosso, pensando mesmo na oração, né? Tem a partezinha lá. Seja feita, Pai, a vossa vontade, tá? E não é a nossa, tá? A gente não consegue, às vezes, entender essa parte. Minha filha, quando rezava pequenininha, ela falava, seja feita a nossa vontade. Eu falei, Sofia, não é a nossa, é a vossa, é a dele. Não é a minha, mãe? Não, não é a sua, é a dele, é do pai. Era sempre assim. Então, às vezes, a gente já cresceu, não é mais criança. A gente até fala a vossa, mas a gente não entende esse sentido, né? E quando vem a gente faz as preces e a gente faz os pedidos, às vezes não somos atendidos. Não somos atendidos. Aí vem aquela revolta, né? Poxa, eu faço minhas orações, eu venho vou ao centro, tomo passe, eu vou à igreja, confesso, faço minhas orações. Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Né? É tanta tempestade, é tanta coisa acontecendo, não consigo, é o que eu sempre almejei lá no trabalho, não consigo isso, não consigo aquilo, só desgraça, né? Perda de entes queridos, enfim, muitas aflições na vida acontecem conosco, não é? A vida é assim. Mas a gente não entende e a gente se revolta. Simplesmente, às vezes, a gente se revolta com Deus, dá as costas, se desanima, né? Ou então fica aquela sensação de frustração, né, no nosso ser. Mas a gente precisa de quê, gente? De ter mais o quê? A fé, né? A confiança.
a verdadeira confiança no nosso Pai. É isso que a gente não tem, por isso que a gente se frustra com Ele, quando não vem as nossas respostas, quando não vem os nossos pedidos. E as respostas, geralmente, vêm sim, tá? Elas vêm. É que às vezes a gente não entende a forma que ela vem. Entendeu? A gente não entende. Então, pediu um cargo, não veio. Por que não veio? Por que será? Às vezes lá na frente a gente vai refletir, né? O que iria significar para mim aquele cargo? Será que realmente ia ser assim tão importante para a minha vida, assim, meu crescimento como ser humano? Será? Então, tem várias situações que Deus nos dá a resposta, mas de uma outra forma. Forma que às vezes nos revolta, sim, nos revolta. É como o pai ali que não deu a chave do carro pro filho. O filho fica bravo, né? Mas será que mesmo esse filho estava preparado? Será que se ele pegasse o carro não poderia estar acontecendo alguma coisa no primeiro cruzamento? Não é? Então, na nossa vida é assim, gente. Tá tudo, tem um planejamento, tá tudo ali, né? Basta a gente ter a fé, ter a confiança no nosso Pai, seguir a nossa intuição para o bem, né? Os nossos anjos, né? Nossos anjos da guarda que a gente tem, né? A gente tem os nossos anjos. Então, começar a seguir mais essas intuições, né? Nos momentos ali difíceis, né? Muitas vezes em sonhos, tá? A gente sonha, não lembra que sonhou, sabe que é alguma coisa boa e a gente acorda, vai lá e faz, né? Tem muitos sinais, muitos, infinitos sinais que a gente tem que ter mais essa confiança, ter essa fé e fazer esses pedidos, mas não na forma ali de crianças, né? Achando que a gente que o pai vai fazer, que Deus, ele está falando aqui, não é mordomo, né? E ele fala, ele atende aos seus filhos, na verdade, conforme a sua infinita sabedoria e amor. Ele tem a sabedoria e o amor por cada um dos seus filhos e ele sabe exatamente o que cada um necessita, quando convém e da maneira que não convém. Então, se não convém nesse momento da sua vida, aguarda com fé e paciência, com calma, né? A gente vai conseguindo, vai conquistando, né? E ele fala, a forma que você vai orar, nada vale. O importante é o pensamento, é se conectar mesmo com Deus, né? E procurar cada vez mais se melhorar, né? Porque senão também não adianta, né? Não adianta. O evangelho no lar, né? Que a gente costuma fazer aqui, né? Muitas vezes faz-se também o evangelho no lar, mas não tem a devida conexão e você também não procura se melhorar internamente. Você está fazendo o evangelho no lar, mas muitas vezes com a cabeça ali, ó, a mil, né? Às vezes até nas próprias orações, né? Muitas vezes com aquele raiva, com alguma coisa ali no coração, né? Então a gente fala assim, de que adianta, né? Fazer esse ritual? Não, eu faço meu evangelho no lar ali todo dia.
você leu um trecho do Evangelho, você não entende o que falou. Você não aplica aquilo na sua vida, no seu dia a dia. Né? E pelo contrário, você faz totalmente o contrário do que está falando ali. Adianta alguma coisa? Você está fazendo à toa. Você está fazendo à toa, né? Então, não, eu vou fazer o Evangelho do Lar que vai espantar os maus espíritos. Faço. É como se fosse uma reza ali, né? Para benzer. Você, de repente, você pode se conectar ali no momento com Deus, pode ser fervoroso, pode até só um pouquinho afastar, né? Mas depois que você termina de fazer o Evangelho, você já começa a brigar com a esposa, você já começa a brigar com o filho, já vira aquela bagunça no lar, assim. Adiantou? Não adiantou, gente. Volta, se você queria espantar espírito, vai voltar tudo de novo, né? Vai voltar, né? Então, tem que ter essa conexão, esse amor aí no seu coração e procurar vivenciar mesmo essas palavras do mestre, né? Na família, né? Com os entes queridos, principalmente na família, né, gente? É mais difícil, um pouco mais complicado, né? No trabalho, com os amigos. A gente tem que cada dia, né, se esforçar, né, o esforço no bem, né, e fazer ali do Evangelho, né, o exemplo, as palavras de Jesus, o seu exemplo no lar. E como é que mais que ele fala aqui? A prece é sempre respondida pela espiritualidade superior a serviço do amor, como emissão do pensamento. Ela mesma atrai para o ser espiritual os fluidos e espíritos afins com o seu conteúdo, que lhe socorrem em nome de Deus. No entanto, a presença divina sempre responde a seus filhos incondicionalmente, né? Embora aí as respostas não sejam aquelas que a gente realmente almeja, né? Como eu falei ali atrás. Então, às vezes a gente não entende aí essas situações, mas vamos procurar, né, cada vez mais, né, nesses momentos, né, de oração. É muito importante, gente, é muito importante essa entrega. A gente não imagina como é importante, o quanto de espíritos benfeitores são atraídos nessa conexão aí com o Pai, essa conexão pura, tocando de alma para alma, né, com Deus, assim, com humildade, né, e não é para ser visto, não, vai no cantinho, faz a sua oração, mas faz daquele jeito humilde, o mais sincero possível. É isso que ele espera da gente, e a gente vai ter as nossas respostas, sim, merecedoras, vai. Eu gosto de ler esse trechinho aqui, que é bem o que eu falei, né? Que foi publicado no Jornal Espírita, e ele representa bem aí a resposta aí de Deus às nossas indagações, às nossas preces, né? Não tem nem autor aqui, mas foi publicado ali no Jornal Espírita. Tá falando assim, ó. Ele fala o seguinte: para Deus eu pedi força e vigor, e Deus me mandou, né, contínuos. Ele me mandou dificuldades para me fazer forte. Olha só, você pede vigor, ele manda dificuldades. Para quê? Para fazer gente forte.
sem você passar por nada? Não é assim, né? A gente tem que desenvolver isso. Aí ele continua: eu pedi sabedoria, muita sabedoria. A gente pede, né? Muita sabedoria. E Deus me mandou problemas para resolver. Você quer sabedoria, mas você vai ter que saber destrinchar os problemas aí da sua vida. Você sabendo destrinchar esses problemas, você vai ser um homem sábio, não é? Aí ele continua: eu pedi a prosperidade. A gente não pede? Quem nunca pediu aí uma prosperidadezinha, um dinheirinho? Eu pedi a prosperidade e Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pensa que é fácil, gente? A gente conquista as coisas com muito trabalho, não é? Muito suor. Só consegue fácil aí esse pessoal aí, né? Que a gente conhece aí. Mas nós aqui, a gente é sofrido, né, gente? A gente às vezes estava comentando isso no Evangelho, a gente vê aquelas obras, né, feitas por pessoas que conquistam, e fala: ai, que lindo, que maravilhoso. Você não sabe o que ele suou, o que ele fez, o que ele batalhou para ele conquistar aquilo, né? A gente não sabe o que está por trás daquilo. Aí ele continua: eu pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas para superar. Olha só, para ter coragem tem que ter situações, né, para a gente superar. Eu pedi amor e Deus me mandou, olha só, eu pedi amor, hein? E Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Não é? Isso não é o principal mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você está pedindo amor, você tem que... A primeira coisa é você aprender a amar o seu próximo. Né? Então, ama a si mesmo, ao próximo como a si mesmo. Né? Eu pedi favores, pedi muitos favores e Deus me deu muitas oportunidades. Infinitas oportunidades. Olha que lindo. Eu não recebi nada, olha que engraçado, eu não recebi nada do que eu queria, mas eu recebi tudo que eu precisava. Tudo, ele fala, tudo que eu precisava. Então, ele finaliza: as minhas preces foram sim atendidas. Né? Eu achei muito interessante, por isso eu quis comentar aí esse trechinho, porque é bem a gente mesmo, né? O que está falando aí. Então, é isso o que eu queria falar com vocês, sobre aí as nossas orações, para a gente procurar refletir um pouquinho mais quando a gente for fazê-las, né? E começar a entender cada vez mais as respostas do Pai, né? Do que acontece conosco para a nossa evolução espiritual aí, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela paciência aí. Então vamos fechando aí os nossos olhos. Vamos fazendo aí essa conexão com o nosso Pai. Vamos imaginando a figura aqui de Jesus em nosso meio. E vamos agradecendo por esse momento, por estarmos juntos aqui reunidos em seu nome. Que possamos sempre aprender com
com esses ensinamentos, com o seu Evangelho. E que além de ouvir esse Evangelho, que possamos sempre aplicar esse Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia, com o nosso próximo, os nossos amigos, na família. E vamos pedindo a Ele sempre muita força, coragem e muita fé. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.